O que a Bíblia fala sobre as pessoas que não ligam para a palavra de Deus? Olá, meus caros queridos irmãos, que a paz de Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo prevaleça sempre em nossos corações. Irmãos, mais uma vez aqui eu vim falar sobre a palavra de Deus. Peço para que vocês deem um joinha, clica aqui embaixo, dê um joinha, compartilhem, ativem o sininho, se inscrevam no meu canal para que eu possa prosseguir nessa experiência. Embora eu pretendo colocar aí os quase 250 vídeos do Novo e os quase 250 vídeos do Velho Testamento, né? Ou seja, 250 assuntos de cada, né? Peço para que vocês deem uma olhada também aí nos links que eu vou deixar abaixo, tá? Que são dos meus outros dois canais, eu tocando Teremim e eu na atividade física também, né? Tanto na reabilitação como atividade física para qualidade de vida, tá bom? Na verdade, eu estou começando todos esses canais agora. Eu peço para que os irmãos me perdoem. Às vezes minha oratória não é tão boa. Por incrível que pareça que o quarto é escuro, eu tento fazer um joguinho de iluminação aqui para pegar a TV aqui atrás, mas enfim. E às vezes a leitura não sai tão adequada, tá bom, meus irmãos? Então, sem delongas, vamos direto ao assunto. Hoje é um pouquinho extenso a parte da leitura, tá? Mas só pela leitura ela já vai dizer muito, tá? Então vamos lá. 2 de Pedro é o que a Bíblia fala sobre as pessoas que não ligam para a palavra de Deus. 2 de Pedro capítulo 2, depois 2 de Pedro capítulo 3. Então é 2 de Pedro capítulo 2, do versículo 9 até o 22. E depois 2 de Pedro capítulo 3, seria do 1 ao 18, mas eu vou ler do 1 até o 9, correto, irmãos? Então vamos lá para a leitura. Vamos lá. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências, de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo, blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão de sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas para a força do vento, pela força do vento, para os quais escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando do que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nela e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecessem o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama.
2 de Pedro capítulo 3. Amados, escrevo-lhes agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante aos vossos apóstolos, sabendo, primeiro disso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e de perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Bom, irmãos, aqui eu acho que está muito claro, né? Nossa, é incrível como são densos esses assuntos, né? Mas vamos falando aqui por partes. As pessoas, quando andam na palavra, Deus, quando ela é tentada, porque assim, nós estamos nesse mundo aqui por uma provação, né? Por uma provação, por uma vida melhor, uma vida em glória ao lado de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que nós, criacionistas, cremos e temos evidência, pois a fé ela não é irracional, muito pelo contrário, é muito racional. Todavia, como eu já falei, Bíblia é um livro de fé e assim, todos os acontecimentos nela citados aconteceram e prevaleceram e assim, ninguém consegue mudar isso. Mas vamos ao assunto direto. Então, no dia da tentação ao qual nós formos submetidos, Deus vai nos guardar, ou seja, Ele nunca vai permitir que nós tenhamos uma tentação maior daquela capaz de suportarmos. Então, nesse dia, Deus vai nos guardar. Então, assim, quando a pessoa ela se nega a andar nas coisas de Deus, ela fica andando de acordo com as suas próprias concupiscências. Aquilo que a pessoa tem de mais... vamos dizer, fraco, é naquilo que ela vai ser provada. Então, às vezes, quando a pessoa ela deixa de adorar a Deus, Deus às vezes até tá bom, entendeu? Deus ele não força ninguém a nada, né? Deixa a pessoa, a Deus verá, falando no ditado. E aqui, se os próprios anjos, que são maiores do que nós, eles não blasfemam contra Deus. E nós blasfemamos, que somos muito inferiores. Então, a gente tem que tomar este cuidado, né? Se eles que são maiores que nós não blasfemam, que dirá nós, né? Que somos bem inferiores, né? Vamos lá. Então, assim... as pessoas deixam o caminho, né, de Deus, ó, esses erros que não pode acontecer, né, irmãos? Desculpem como eu falei, eu estou começando aqui, vamos pôr um videozinho, toda hora ele cai aqui, né? E entra em propaganda. Teve uma hora que eu estava lendo e eu dei uma engasgada boa aí, mas eu estou colocando a legenda na frente, mas aí eu acabei engasgando e eu falei, putz, preciso mudar a tela. Mas aí eu falei, não, mas vai ter a telinha na frente com a citação bíblica, né? Então é isso, irmãos. Assim, vamos ver. É que eu estou lendo aqui, irmãos, para não sair da palavra, né?
Então, assim, é o que fala aqui muito, por exemplo, a pessoa quando está no pecado e ela não tem o conhecimento da palavra, é um peso, mas muito pior é o peso a pessoa que conhece o caminho, anda no caminho e de repente ela resolve abandonar tudo. E é como fala aqui em Provérbios, né? É como se o cão voltasse a comer o seu próprio vômito nojento. Mas é o que eles fazem, né? Porque uma coisa é você errar não sabendo, né? Aquela coisa meio que involuntário. Outra coisa é você saber, se andar no caminho e depois você retroceder. Então, isso é pior. É pior, porque aos olhos de Deus é muito pior. É a mesma coisa que a gente, às vezes a gente fala, né? Nossa, aquele filho que andou a vida inteira sem pecado, aí chegou no último dia, ele pecou, vai para o céu? Aí Deus vai julgar, mas eu acho que não, porque é diferente. Aquele que sempre andou no pecado e no final ele se arrepende, para Deus o que importa é a partir do agora. Ele está sempre pronto para perdoar a gente, ele está sempre pronto para nos resgatar, nos colocar em pé de novo. Então, esses cuidados que o nosso Pai tem para conosco em vida, é agora, é nesse momento que a gente tem que se reconciliar com Deus, nunca deixar para depois. Indo aqui na segunda carta, né? Sabendo que o primeiro... Então, assim, o que fala é que virão muitos escarnecedores, né? E eles falam, mas Deus... tipo, tem uma outra passagem também que fala, mas desde o princípio a gente nunca... Sempre Deus fala que vai voltar e nunca volta. Aí fala que um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia, enfim... Então, Deus ele nunca tarda, né? Tem aqueles ditados errôneos que a gente fala, né? Deus tarda, mas não falha. Não, Deus não tarda, ele vem na hora certa. Nós é que somos ansiosos demais e queremos às vezes as coisas antes do tempo, mas para Deus tudo tem uma preparação. Você vai estar em 3 de Eclesiastes, eu vou estar falando mais para frente. É interessantíssima essa parte também, mas Eclesiastes é do Velho Testamento, mas vai estar aí mais bem lá para frente, se Deus quiser. Tá bom, meus irmãos? Então é isso. Basicamente, assim, Deus ele é longânimo em nos castigar, né? Que às vezes as pessoas falam, Deus vai te castigar. Não. Grande parte daquilo que nós passamos de sofrimento, primeiro, é pelo nosso próprio desejo, né? Isso é até meio filosófico, né? O desejo é o fruto do sofrimento, né? Mas é verdade, desejo logo sofro. Você está sofrendo é porque você deseja alguma coisa, é óbvio, você está doente, você deseja melhorar, você está numa posição social que você quer melhorar de vida, você deseja melhorar de vida, e às vezes a gente não consegue com as nossas próprias forças, então a gente sofre, né? Então, é por isso que a gente sofre muito. Mas esse negócio de falar que é castigo de Deus, sim, Deus ele também castiga, mas primeiro, antes dele castigar, ele tarda em nos castigar. Ele é longânimo, como fala aqui. Tudo aquilo que a gente às vezes sofre é fruto daquilo que nós semeamos. É aquela velha história, né? Deus ele é tão justo, ele é tão bom que ele permite a gente semear o que quiser. E ele é justo para colher aquilo que nós plantamos. Isso eu vou falar também mais para frente. Mas é isso, tá, meus irmãos? Eu não vou mais aqui ocupar. Basicamente o texto já disse tudo. E mais uma vez, meus irmãos, cliquem aqui embaixo, deem um joinha e que a paz de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo permaneça sempre nos nossos corações. Amém.